Boa tarde, vamos lá, nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós começaremos a ler o livro de Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que, juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, e a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram-o e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa de que convinha ao seu erro. E como esses se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, que para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios,
infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam. São somente as fazem, mas também consentem aos que os fazem. Amém. Assim nós encerramos o capítulo 1 de Romanos, uma leitura muito importante, muito interessante, que vocês veem aqui o quão é errado fazer essas coisas que não convém a nós e que prejudica a nossa convivência espiritual com Deus, o nosso convívio, né? Nos tornando pessoas ruins, fazendo coisas erradas, coisas que está claramente escrito na Bíblia que não devemos fazer. Amém? Vamos a uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado, meu Pai, por esta leitura. Obrigado por falar conosco, meu Pai, no nosso coração. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por nos permanecer na Tua presença. Obrigado, Senhor, por curar a nossa família, Jesus. Visita nossos parentes doentes, meu Pai. Faça milagres na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que seja feita a Tua vontade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Abençoa quem está vendo esse vídeo, a família, o emprego, meu Pai, a escola, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar fazendo a diferença no nosso dia. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.